voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudesse falar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, pessoal, quando a gente vê aqui na Bíblia que que Jesus Cristo ele menciona para a gente vigiar e orar, ele está mencionando sobre os nossos comportamentos, que a gente tem que buscar mais a Deus, que a gente tem que tentar, vamos dizer assim, abaixar o volume um pouco do mundo e ouvir mais a Deus, tentar se aproximar de Deus. Eu vou também entrar em outra passagem aqui, de Mateus 24, 22, em que basicamente se fala bem assim, ó. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então aqui, eu não sei como que as pessoas interpretam essa passagem aqui, mas ao meu ver, não é que Deus está realmente falando que o tempo em si seria abreviado dessa forma, mas talvez a intensidade do sofrimento humano. E ao mesmo tempo também, quando a gente vê aqui que ele fala que esses dias seriam abreviados, mais ou menos é o seguinte, porque para Deus, na teologia, um dia é 1000 anos. Então, se Deus ele abrevia um pouquinho, é uma diferença de certa forma grande, vamos dizer assim, naqueles momentos que a gente estaria passando no mundo. Então, a partir desse momento que a gente tem esse entendimento, a gente consegue entender mais ou menos que, de certa forma, a gente tem que vigiar e orar, e ao mesmo tempo Deus ele está falando bem assim, ó. Toma cuidado, não é que toma cuidado, mas a gente tem que temer ao Senhor, a gente tem que respeitar Ele. Porque não adianta nada a gente também, ao mesmo tempo que a gente estiver respeitando o mundo e estiver respeitando, por exemplo, as pessoas desse mundo, a gente também tem que entender que a gente também tem que respeitar a Deus, que a gente tem que entregar o nosso respeito a Ele. Porque Ele é o nosso verdadeiro Pai, que está nos céus, como Jesus Cristo já mencionou. Eu quero já também falar em uma outra passagem, até conectando com algumas informações do mundo, mas no caso isso é de certa forma a minha opinião, tá bom? Em Lucas 17, 26, diz o seguinte: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, aqui ó, em Lucas, eu vou até ler mais versículos. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Eu não vou editar esse vídeo, tá bom? Eu não vou editar esse vídeo, mesmo com barulho externo. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Então, de certa forma, eu nunca fui muito, vamos dizer assim, de acreditar no arrebatamento. Mas aqui em Lucas, dá um pouco a entender que realmente vai ter um arrebatamento, pessoal. E foi a partir desse momento que eu li isso aqui, que me veio até mais um entendimento um pouco dos fins dos tempos. Por quê? Porque aqui ó, fala bem assim, ó,
que como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. E uma coisa muito interessante que eu vou mencionar aqui é que além daqui mencionar sobre algo parecido com o arrebatamento, como é estudado na teologia, aqui quando fala no capítulo 17, versículo 26, que fala que o fim do mundo, né, será como os dias de Noé, eu quero vir aqui em Gênesis 6 e até conectar com um raciocínio que eu tive sobre o mundo, que aqui em Gênesis 6, ó, Gênesis 6, 4. Haviam naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, basicamente, ó, aqui fala, havia naqueles dias gigantes. Aqui em Gênesis 6, eles falam sobre esses gigantes. É muito interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque Deus ele menciona que o fim dos tempos seria como os dias de Noé. E por mais que no capítulo de Lucas, no capítulo 17 de Lucas, não menciona que teria gigantes na terra naquele tempo, ali é mencionado que seria como os dias de Noé, e nos dias de Noé haviam gigantes. Eu até queria conectar com algo que eu já até trouxe como informações aqui nesse canal, que é basicamente que eu já fiz um vídeo aqui mencionando sobre a quantidade de robôs que terá no mundo nos próximos anos e de como, de certa forma, a inteligência artificial pode estar ligado a isso. Então, é um raciocínio meio um pouco lógico, mas ao mesmo tempo não tão lógico. Por quê? Porque vamos dizer assim, muitas das informações de inteligência artificial que está no mundo hoje, às vezes até se contradiz com o que a gente estava acostumado vamos dizer assim, alguns anos atrás. Então, muito tempo atrás, antes de surgir esse boom do ChatGPT e essas outras inteligências artificiais, a gente já tinha, de certa forma, algoritmos, banco de dados que demonstravam ser inteligência artificial por si só, como por exemplo o Google. Praticamente desde 2010, a gente já via o Google como, de certa forma, uma inteligência artificial. Só que o que temos hoje é algo que, de certa forma, vai até um pouco além disso, né? De certa forma, somente um banco de dados e somente algoritmos. Então, a gente precisa entender que talvez tenha até algo a mais nisso. E que, de certa forma, talvez a inteligência artificial esteja conectado com esses gigantes. Por quê? Porque aqui em Gênesis 6, fala bem assim, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, basicamente, aqui, ó, a gente falando totalmente do que está aqui na Bíblia, totalmente direto do que está na Bíblia. Fala que, basicamente, os filhos de Deus, quando viram essas filhas dos homens, delas geraram filhos. Então, o que nos mostra? Que tinha algo aqui na Terra. Calma aí. Que tinha algo aqui na Terra que veio, ou se não, que veio aqui para a Terra, algo que gerou filho com as filhas dos homens. E esses filhos, eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, esses eram os gigantes. E, basicamente, esses gigantes eram muito, mas muito inteligentes. Muito, mas muito inteligentes. Tudo que eu encontrei sobre gigantes se correlacionava com, de certa forma, a inteligência. E é basicamente, de forma literal, o que a gente vê na inteligência artificial. Então, eu estou conectando somente alguns pontos, tá bom? De certa forma, eu senti que eu tinha que trazer esses versículos
que eu tinha que trazer essas conexões aqui. Eu trouxe primeiro alguns capítulos e depois conectei com algumas coisas até mesmo do mundo, não somente da Bíblia. Então, primeiro, eu trouxe aqui, ó, Mateus 26:41, que Jesus Cristo fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. O outro versículo que eu trouxe aqui também é de Mateus 24:22, capítulo 24, versículo 22. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, basicamente, pessoal, dá a entender às vezes até que Jesus Cristo vai voltar no momento que a gente não estiver preparado, no momento que todo mundo de certa forma está distraído, no momento que de certa forma todo mundo não está ligando para Deus. E não houve um momento tão grande de certa forma na história que realmente começou a acontecer isso como está acontecendo nos dias de hoje. Hoje todo mundo está distraído, hoje todo mundo não está ligando para nada, hoje todo mundo está viciado nisso aqui que é celular. E a maioria das pessoas, de certa forma, elas não estão mais ligando para Deus. E elas não estão nem acreditando em Deus. E às vezes elas falam que acreditam em Deus, mas elas não executam às vezes o que deveria ser feito. Ou elas não entregam nenhuma bondade de valor para o mundo. E o último versículo da Bíblia que eu trouxe aqui foi em Lucas, capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será também nos dias do Filho do Homem. E no último que eu trouxe aqui, que é Gênesis 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e basicamente é isso. Então, conectando até essas coisas, primeiro eu trouxe algo que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que a gente tem que vigiar, que a gente tem que orar, que a gente não pode cair em tentação. Por quê? Porque o mundo, ele é muito... ele mente, ele consegue seduzir muitas pessoas, enganar muitas pessoas, fazer as pessoas acreditar em coisas falsas, acreditar em coisas que não têm valor na verdade. E é nesse ponto que às vezes a gente acaba caindo na tentação, mas a gente está em um momento em que a gente realmente tem que vigiar e orar ainda mais, como nos tempos passados. Então, eu sempre, desde quando eu era mais novo, para falar para vocês, eu sempre via as pessoas falando, né, que o mundo ia acabar. Eu frequentava muito igreja, hoje em dia eu não frequento mais. De certa forma, hoje em dia eu não sigo nenhuma religião, eu leio a Bíblia, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, acredito nos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, também fortemente nos 2 principais mandamentos, que são o resumo dos 10 mandamentos que Jesus Cristo nos deu. Mas basicamente, desde quando eu era mais novo, eu sempre ouvia as pessoas falarem que o mundo ia acabar. E eu nunca, de certa forma, vamos dizer assim, eu era criança, eu ouvia, mas eu não acreditava tanto. E não é que eu comecei a ter medo, mas eu comecei a ter temor a Deus, eu comecei a respeitar a Deus e ver que realmente tem uma energia acima de nós que determinou coisas para esse mundo, que criou esse mundo, que seria o Criador dos céus e da terra. Então, até mesmo em certos pontos da Bíblia, quando a gente começa a ler, a gente começa a criar conexões, até mesmo não só com nós mesmos, mas com o mundo, a gente começa a ter raciocínios diferentes. E aí, eu lendo um pouco, na verdade eu senti que eu deveria trazer esses versículos aqui que eu trouxe, porque eu acho que de certa forma a gente pode conectar alguns pontos da forma que eu trouxe aqui e trazer um raciocínio maior e melhor, tá bom? E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara nesse canal, que eu não quero que ninguém aqui coloque a minha verdade como uma verdade absoluta, tá bom? Então, eu acredito no que eu leio e eu raciocínio, tá bom? Então, basicamente, as coisas que eu trago aqui nesse canal não é de certa forma somente coisas que eu ouvi das pessoas, mas sim no meu próprio raciocínio lógico. Às vezes nas minhas próprias orações que eu tenho com Deus e nos momentos que eu estou meditando e eu tento procurar Ele.
Então, eu senti que eu deveria trazer esses versículos aqui em específico, ler aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem no vídeo, tá bom? Eu não queria, de certa forma, trazer um vídeo com um título muito chamativo que desse medo nas pessoas. Eu não queria também trazer uma thumbnail que desse medo nas pessoas de forma alguma. E eu também não queria trazer um conteúdo que falasse, citasse um monte de versículos aqui do Apocalipse, como eu até pensei em trazer alguma coisa sobre o Apocalipse, mas eu senti que esses outros versículos fariam mais sentido eu trazer aqui, eu senti que eu deveria trazer esses versículos aqui, tá bom? Eu espero que Deus tenha agido em mim aqui nesse momento, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem aqui. Eu não estou fazendo esse vídeo com o objetivo de dar medo em vocês, tá bom? Mas somente para o raciocínio lógico de vocês e somente para falar para vocês, vigia, ora, os dias seriam abreviados, pessoal. A gente também vê que, que os finais dos dias seria como o dia de Noé, e até eu mencionei aqui que por conta de robôs, por conta de inteligência artificial e por conta de algumas informações que eu já procurei, tanto na internet quanto em livros sobre gigantes, em que basicamente eles eram muito, mas muito inteligentes. Então eu acabei conectando isso com inteligência artificial, até mesmo com algumas não explicações que eu encontrei na internet, com pessoas que são influentes na inteligência artificial, e tem pessoas até que controlam a inteligência artificial, mas às vezes não sabem muito explicar o que é aquilo ali, dando a entender que é um algoritmo, tem um banco de dados, mas que não é só aquilo como a gente tinha antigamente, que é algo até além do que a gente conhece e do que a gente sabe, tá bom? Eu até cheguei a mencionar algo aqui parecido que dá a entender alguma coisa sobre o arrebatamento, tá bom? Eu não vou dar muita ênfase ao arrebatamento por conta que eu nunca cheguei a estudar isso com afinco e por conta que, como eu mencionei pra vocês, quando eu era mais novo, eu não acreditava em arrebatamento, tá bom? Mas que aqui, como eu mencionei pra vocês, dá a entender que vai ter alguma coisa sobre arrebatamento. Eu espero que esse vídeo aqui atinja as pessoas certas. Eu espero que esse vídeo as pessoas certas entendam essa mensagem, tá bom? Não vou fazer nenhuma edição porque esse vídeo aqui não tem nenhum objetivo em atingir pessoas que querem liberação de dopamina na mente, algo rápido, sabe? Mas alguma coisa como raciocínio, alguma coisa que seja tranquila, tá bom? Que a paz seja com vocês, tá bom, pessoal? Vou terminar esse vídeo assim, e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tchau, tchau!